Abraão é um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia. Sua história não fala apenas sobre um homem rico ou sobre o pai de uma grande nação. Ela revela a trajetória de alguém que aprendeu a caminhar pela fé, mesmo sem entender completamente os planos de Deus. Seu nome é lembrado até hoje porque sua vida se tornou um símbolo de obediência, confiança e perseverança. Tanto judeus quanto cristãos reconhecem Abraão como uma referência espiritual. No Novo Testamento, ele é chamado de pai da fé, porque acreditou em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Abraão viveu em uma época marcada pela idolatria. Sua família era da região da Mesopotâmia, mais especificamente da cidade de Ur dos Caldeus, um grande centro comercial e religioso da antiguidade. Naquele lugar, muitas pessoas adoravam outros deuses, especialmente divindades ligadas à lua e aos astros. Seu pai se chamava Terá, e a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Porém, antes de chegar ao destino final, pararam em Harã, onde permaneceram por um tempo. Foi ali que Deus começou a mudar completamente a história de Abraão. Naquele período, ele ainda era chamado de Abraão, que significa pai exaltado, mas Deus tinha planos muito maiores para sua vida. Em Gênesis 12, acontece um dos chamados mais marcantes das Escrituras. Deus ordena que Abraão deixe sua terra, sua parentela e tudo aquilo que lhe dava segurança para seguir rumo a uma terra desconhecida. Humanamente falando, isso não fazia sentido. Abraão já tinha idade avançada, uma vida estruturada e não sabia exatamente para onde estava indo. Mesmo assim, decidiu obedecer. Esse talvez tenha sido um dos maiores atos de fé da Bíblia, caminhar sem ter todas as respostas. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, e afirmou que através de sua vida, muitas famílias da terra seriam abençoadas. Aquela promessa parecia impossível, principalmente porque sua esposa Sarai era estéril e ambos já estavam envelhecendo. Ainda assim, Abraão escolheu confiar. Ao chegar em Canaã, Abraão passou por diversas dificuldades. Em determinado momento, houve fome na terra, e ele precisou ir para o Egito. Com medo de ser morto por causa da beleza de Sarai, pediu que ela dissesse ser apenas sua irmã. Essa atitude mostrou que, apesar de sua fé, Abraão também tinha fraquezas e limitações humanas. A Bíblia não esconde os erros de seus personagens. Isso nos mostra que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas. Depois de sair do Egito, Abraão prosperou muito. Seu rebanho cresceu, seus servos aumentaram e suas riquezas se multiplicaram. Seu sobrinho Ló também possuía muitos bens, e isso acabou gerando conflitos entre os pastores dos dois. Então Abraão tomou uma atitude admirável, preferiu a paz ao invés da disputa. Ele permitiu que Ló escolhesse primeiro a região onde desejava viver. Ló escolheu as campinas próximas de Sodoma, atraído pela aparência fértil daquela terra. Abraão permaneceu nas montanhas de Canaã. Mais uma vez, Deus reafirmou sua promessa. Disse que toda aquela terra seria entregue à descendência de Abraão. Com o passar do tempo, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões. Sarai também passou a se chamar Sara. A mudança de nome representava uma mudança de propósito. Mesmo sem filhos, Deus dizia que Abraão seria pai de uma grande nação. Os anos passaram, e a promessa parecia demorar. Em alguns momentos, Abraão e Sara tentaram ajudar Deus usando suas próprias estratégias. Sara entregou sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. Dessa relação nasceu Ismael. Porém, o filho da promessa ainda viria. Quando tudo parecia biologicamente impossível, Deus realizou o milagre. Sara engravidou já em idade avançada e deu à luz Isaque. O nascimento de Isaque mostrou que as promessas de Deus não dependem apenas das capacidades humanas. Deus age além da lógica e das limitações naturais. Isaque se tornou o símbolo da fidelidade divina. Mas a fé de Abraão ainda seria profundamente provada. Em um dos momentos mais intensos das Escrituras, Deus pediu que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício no Monte Moriá.
Era o filho esperado por tantos anos, o filho da promessa, o maior tesouro de Abraão. Mesmo sem entender completamente, Abraão decidiu obedecer novamente. Enquanto subia o monte com Isaque, seu coração certamente estava em conflito. Ainda assim, continuou caminhando. Quando Isaque perguntou onde estava o cordeiro para o sacrifício, Abraão respondeu: Deus proverá. Essa frase atravessou gerações. No momento exato do sacrifício, Deus interrompeu Abraão e providenciou um cordeiro. Aquele episódio revelou que Deus não desejava a morte de Isaque, mas queria provar a fidelidade e a confiança de Abraão. A partir daquele momento, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Sua história nos ensina que fé não é ausência de medo. Fé é continuar caminhando, mesmo quando não conseguimos enxergar tudo claramente. Abraão não foi perfeito. Em alguns momentos teve dúvidas, medo e falhou. Mas escolheu permanecer ouvindo a voz de Deus. Ele se tornou referência de obediência, perseverança e confiança. Abraão viveu muitos anos e deixou um legado espiritual gigantesco. Foi sepultado por seus filhos Isaque e Ismael, encerrando uma trajetória que influenciaria toda a história bíblica. Até hoje, sua vida nos lembra que Deus continua chamando pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. E talvez a maior lição de Abraão seja esta: quando Deus faz uma promessa, o tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar e as dificuldades podem surgir. Mas aquilo que Deus prometeu jamais deixa de ter valor. Porque Deus continua sendo fiel. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos personagens bíblicos dessa série.